Porque a gente pensa assim, que lá na glória vai entrar evangélico. Não vai entrar nenhum evangélico, não vai entrar nenhum católico, vai entrar só quem é nascido de novo. Porque foi Jesus quem disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, queridos, a nossa alma, ela é eterna. Onde você vai passar a eternidade? Se você morrer hoje, mas eu tenho Deus, Deus é o meu Deus. O Satanás, ele diz que também crê em Deus e se estremecem. Uma pergunta que você tem que fazer é: se você morrer hoje, você tem certeza da tua salvação? Então, domingo à noite vamos tratar mais sobre o aspecto da salvação, irmãos, para que nós tenhamos certeza, convicção, senão a gente não vai crescer. Não adianta nós crescermos no conhecimento da palavra e não termos a realidade da palavra, que é Cristo habitando em nós. Não adianta, conhecimento não leva nós para lugar nenhum. Nós precisamos de ter o conhecimento habitando em nós, senão a nossa vida vai ser puro emocionalismo. Ai, aquele cântico me faz eu chorar, ai, aquela mensagem me fez eu arrepiar. Não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Ele quer que nós nos envolvamos com Cristo. Irmãos, sem Cristo nós não vamos a lugar algum. Ele disse assim, irmão, será que nós cremos na palavra mesmo? Quando ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí nós temos essas histórias assim, né? Nós vamos entrar na presença de Deus. Irmão, para com isso. Quando você come a banana, joga a casca fora. Entrar na presença de Deus, que história é essa? Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que em nenhum momento ele diz que entrou na presença de Deus. Sabe o que Paulo dizia? Você está em Cristo. Presença de Deus permanentemente em nós. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com ranços religiosos, tomar muito cuidado com esquisitice evangélica. Temos que tomar muito cuidado com o que a gente está ouvindo. Paulo fala, 1 Coríntios 7, há muitas vozes no mundo. Como discernir a voz de Deus nesse emaranhado de vozes? Pela palavra. Tem gente que tem tanta preguiça que nem pega a Bíblia durante a semana. Irmãos, isso é uma tragédia, isso é uma lástima, isso é terrível. Você e eu, nós vamos morrer. Como que você vai se apresentar diante do Senhor se Ele lhe pedir tua alma hoje? Você tem essa convicção de olhar para os olhos daquele que tem chamas de fogo? Falar, Senhor Jesus. Pensa que quando João disse lá que muitos se envergonharão dele na sua vinda, será que esse não é o seu caso? Teremos vergonha de olhar para ele quando ele voltar? Irmãos, não é a religião que vai levar você para o céu, é Cristo. Mas eu creio em Deus. Se você crê em Deus, você vai para o inferno. Isso é duro falar isso, não é? Mas foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim. E é pelo novo nascimento, é pela obra consumada do Calvário, senão não tem cristianismo verdadeiro. Nós criamos conceitos na nossa mente a respeito de cristianismo. Nós achamos, porque achamos que somos pessoas boas, Deus é obrigado a nos receber lá. Claro que não. Aliás, as pessoas boas são as mais difíceis de serem salvas, porque elas se bastam em si mesmas, são cheias de si. Eu não fumo, não bebo, não mato, não prostituo, eu ajudo as pessoas. Você é o pior dentre todos. É mais fácil Deus salvar um bandido, um ladrão, um assassino, uma prostituta, do que salvar uma pessoa boa. Quando ele diz para aquele jovem rico, bom só tem um,
que é Deus. Se bom só tem um, para de achar que você é uma pessoa boa. Você nasceu, como diz no Salmo 51:5, eu nasci em iniquidade, na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Você nasceu igual a mim, pecador. Você não tem condições de ser salvo pela sua teoria, pelos seus conceitos religiosos que você colocou na sua mente. Sem Cristo você nada pode fazer, nada, nem mesmo se salvar. A gente tem tanto conceito, né, irmãos? Meu Deus, misericórdia, que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do verso 14 ao 16. 1 Timóteo 3, de 14 ao 16. Diz assim a palavra: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Irmãos, presta atenção, olhe para os detalhes da palavra de Deus. Escrevo-te estas coisas. Claro que essa aqui é escrita do apóstolo Paulo, mas essa voz aqui não é de Paulo, é do Espírito. Ele está dizendo para nós: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Então presta atenção, estas coisas que ele vai escrever para nós é cheio de esperança, esperando. Aqui mostra que o cristianismo ele é um avanço, esperando. Nesse tempo de esperando, de esperança, Cristo em vós, esperança da glória, é um tempo para nós crescermos, em ver-te em breve, graças ao Senhor que será em breve. Agora veja aqui, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós vamos orar. Pai, traga a revelação da Tua palavra nesta noite aos nossos corações. Ilumina as nossas mentes, nos leva para aquele que é perfeito, para que nele nós sejamos aperfeiçoados. Tu tens as maneiras mais adequadas de nos aperfeiçoar, de fazer com que o Teu Filho possa crescer em nós. Enche o nosso coração de alegria, Pai. Nos encanta com a revelação da Tua palavra, nos dá sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Frutifica essa verdade aos nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, esse versículo 15, dando a sequência aqui, ele diz algo aqui que é tão fundamental para nós. Ele espera em nos ver em breve. Aqui é algo implícito que ele está dizendo para nós. Algo, eu estou bem espiritualizando bem a coisa. Agora, para que se eu tardar, claro que o apóstolo Pedro vai dizer que ele pode tardar. Existem dois grandes motivos. O primeiro motivo é que a igreja, enquanto ela não estiver madura, aperfeiçoada, pronta para as bodas, ele não vai voltar. Se a gente olhar para o coração do nosso amado Senhor, a gente consegue enxergar um Cristo muito ansioso. Ele está louco para voltar, está louco para nos buscar, a sua igreja, mas a igreja, sua noiva, ainda não está pronta. Esse não estar pronta significa que entre nós ainda, irmãos, tem muitas coisas para serem aperfeiçoados. O amor uns para com os outros. A nossa indiferença entre os irmãos, ela é muito grande. Vocês estão me compreendendo?
Se Cristo morreu e ressuscitou no Calvário, como o nosso irmão fez a abertura aqui, muito preciosa, para que nós então nos tornássemos um. Irmãos, a Igreja de Cristo não tem vivido uma unidade genuína e verdadeira. O que é unidade? Unidade é quando nós, como Igreja do Senhor, pensarmos a mesma coisa, quando nós estamos unidos em um só pensamento, unidos de alma. Estão me compreendendo? Quando nós aprendermos a lavarmos os pés uns dos outros, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, porque isso nós temos de sobra, amor de Deus, o amor de Deus, um amor infinito, um amor ágape, um amor incondicional, um amor altruísta, um amor grande do tamanho dele. Nós temos este amor de Cristo em nós, o amor de Deus que está em Cristo, e Cristo está em nós, então nós temos o amor de Deus. Agora, este amor de Deus precisa ser manifesto em nós. Ele depositou todo o seu amor na igreja. Então, cada um que tem o amor de Deus em seu coração, quando nós nos reunimos, irmãos, como que é este amor de Deus em nós? Será que ele flui? Será que ele contagia? Às vezes não contagia porque nós andamos com uma cara de tristeza que não tem tamanho. As coisas externas deste mundo têm adentrado na vida da igreja. Quando eu falo igreja, não nesse templo aqui. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja é um organismo vivo. São homens e mulheres que estão unidos a Cristo, que foram batizados em um corpo pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Em um só Espírito, todos os que creram foram batizados em um corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você sabe o que significa ser corpo de Cristo aqui na face da terra? Significa que o mundo tem que olhar para nós e ver Cristo em nós. Irmãos, o que o mundo está vendo na igreja? Está vendo doutrinas, está vendo crendices esquisitas, está vendo um monte de crentes fanáticos, um monte de crentes que quer mostrar a espiritualidade dando seus gritos nas suas orações, que às vezes você passa perto de uma determinada comunidade, você não sabe o que está acontecendo ali. A impressão que se dá é que Deus é surdo, que tem que gritar cada vez mais, e quanto mais você grita, aquilo vai fazer com que a alma, ela comece a ter os seus eflúvios, porque a alma gosta disso, a alma gosta de bagunça, a alma gosta de pular e de rebolar e um monte de coisa, sabe, para mostrar que há uma espiritualidade. Que isso, irmãos? Eu não vejo espiritualidade nesse tipo de ajuntamento, vejo uma bagunça. A palavra fala que Deus, o nosso Pai, disse que a palavra não me saiu à boca ainda, tu a conheces todas, de longe penetra os meus pensamentos, Salmo 139. Então não precisa de ficar aqui gritando. Em Ezequiel 11:5 ele fala que o meu pensamento ainda nem chegou na minha mente, ele já conhece todo meu pensamento. A palavra nem me chegou à boca, ele conhece toda. Então, irmãos, às vezes nós criamos conceitos religiosos e queremos que as coisas funcionem da maneira que nós achamos que é correta. A maneira que nós achamos que é correta muitas vezes são erradas. Então, para que, se eu tardar, outro aspecto dele não vir imediatamente, porque ele fala aqui, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Porque, irmãos, Pedro fala que Deus, ele é longânimo e não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Pelo menos aquele que circunda a igreja de Cristo. Estão me compreendendo, irmãos?
Mesmo aqueles que não são igreja, mas que às vezes entra por aqui para ouvir a palavra, são a bênção de Deus, de alguma maneira pega eles, ainda que não sejam nascidos de novo. Porque muitos vão para os templos evangélicos buscar que não vai para adorar, não vai para cantar, não vai para ouvir a palavra, que é o essencial do culto, mas vai para buscar a sua bênção, né? Direção de Deus para os seus propósitos. E você pode ir lá na sua casa, no teu quarto, conversar com o Pai, Ele está com seus ouvidos abertos, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, o que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. O Deus vivo não vai morar em algo que é morto, Ele não habita. Atos 7,48, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos lá na igreja buscar a Deus. Quem busca a Deus nunca o encontrou. E não tem como você buscar a Deus se a palavra fala em Romanos 3, versículo 10 e 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Mas como que nós buscamos a Deus? Porque Ele, é o próximo versículo aqui, Ele veio ao nosso encontro. Evidentemente grande é o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade, meus queridos irmãos? Esse mistério da piedade, ele foi revelado, e a Bíblia diz assim, olha, quem que é o mistério da piedade? 2 pontinhos, né? Aquele. Quem que é esse aquele, irmãos? É o nosso amado Senhor Jesus, aquele que foi manifestado na carne. Ou seja, em outras palavras, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Aqui fala da encarnação de Cristo, aquele, o Cristo, que é Deus de Deus, Ele foi manifestado na carne. Ou em outras palavras, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João 1:1, mas no verso de João 1:14 diz assim, e o Verbo se fez carne e colocou a sua tenda no nosso meio. Irmãos, então, evidentemente, claro que é grande esse mistério da piedade. Como que você vai explicar a encarnação de Cristo? Não tem jeito. Imagina o Criador de todas as coisas, entra ali num feto, óvulo da Virgem Maria, se fez carne, o Espírito preparou para o Senhor Jesus Cristo um corpo no ventre de Maria. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse versículo 16, ele fala que ele veio da glória e ele voltou para a glória. Foi manifestado em carne, aquele é o Cristo da glória, que foi manifestado em carne, a glória de Deus veio até nós. João disse assim, e o Verbo se fez carne e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, Ele é a glória de Deus desceu até nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para que Ele se fez carne, irmãos? Ele veio atrás de nós, veio atrás de você. Agora, não fique com o coração duro, criando conceitos na sua mente sobre Deus. Jesus, ele disse assim, em João 5:24, João 7:38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, não como o rio Amazonas, Rio Negro e Solimões. Nós estivemos lá, eu e o irmão, vimos ali que coisa mais linda que é, mas não fala daquele rio, aquele rio lá é muito pequeno, é rio de água viva,
É um rio onde as suas águas não cessam. É a água da vida, porque procede do trono da majestade de Deus. Vem para o nosso interior. Irmãos, muitos não têm desfrutado dessa realidade espiritual, porque são negligentes, porque não buscam o Senhor, porque a gente busca Ele porque Ele nos buscou pela encarnação. Então o Senhor Jesus, Ele disse também lá em João 5, versículo 24, Ele disse assim: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ouvir e crer. Jesus disse também em João 10, 27, Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós seguimos a Cristo, não seguimos pastor, não seguimos padre. Vocês estão doidos em seguir pastor, seguir líder religioso? Temos que seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Nós somos, irmãos, servos de Cristo. Nós temos, se nós vivemos para Ele, aquele texto lá de 2 Coríntios 5,15, ele é tão significativo, que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para Ele. Irmãos, nós vivemos para Ele, nós estamos aqui a serviço do Senhor Jesus Cristo. Muitos não têm essa consciência. É o meu trabalho, é o meu serviço, é o meu lar, é o meu. São pessoas que sofrem de minite. É meu, é meu, é meu, eu tenho, eu faço, eu quero, etc, tal. Cadê Cristo nos seus relacionamentos? Ele tem sido expresso? Irmãos, nós somos tão egoístas. Alma difícil de ser tratada, a gente não dobra, a nossa cerviz, ela é muito dura, irmãos. Nós queremos que seja feita sempre a nossa vontade, que seja do nosso jeito. Por isso que às vezes você fica tão chateado e chateada, porque mexeu no teu ego. O ego inflamado, ele sofre. Começa a confrontar a tua vontade para você já fica logo nervoso, já começa a ficar resistindo. A quem? A Deus. Tiago fala que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça, aqueles que se rendem. Porque aos soberbos Ele resiste, por isso que todo soberbo ele é esquentado. É a ideia do ferro elétrico, da resistência. Por que o ferro elétrico esquenta? Vem uma resistência aqui, vem outra aqui, se encontra, fica tom, e fica ali, não vaza, e fica aquela, e o ferro esquenta, e aí os homens passam as roupas, as mulheres também, não é assim? E assim são aqueles que resistem a Deus. Resiste a Deus, a minha vontade tem que ser feita, a minha vontade tem que ser feita, fica nervoso, aí você tem um AVC, um câncer, e não sabe por quê? Porque é bobinho, não sabe que existe um Deus que é todo poderoso, que governa todas as coisas. Irmão, se Cristo não for o Senhor da sua vida, Ele também não pode ser o seu Salvador. O que é Senhor? Senhor é aquele que manda, aquele que governa, aquele que determina. Agora nós que determinamos para Deus, que é isso? É terrível isso. Isso é engraçado. Sempre atrás o irmão disse o seguinte: por que você não determina para a tua esposa? Chega na tua casa assim nervoso, fala: eu determino agora, para de fazer as coisas e vai lavar minha calça. Determina para a sua esposa dessa forma, para você ver onde é que você vai parar. Para a esposa. Agora você imagina aquelas pessoas que chegam diante de Deus: eu determino e determina. Meu Deus não conhece o Senhor, Ele é soberano. Tudo que Ele determinar para nós, temos que baixar a cabeça e falar: sim, Senhor. Queridos, agora, uma das coisas que é fundamentais, o nosso Deus e Pai, Ele nos ama tanto,
Você é tão amado pelo Senhor que Ele não deseja outra coisa a não ser morar dentro de mim e dentro de você. Jesus Cristo, Ele conquistou tudo. Ele foi aquele que o Pai o presenteou com todas as coisas, porque o Pai encontrou na pessoa de Jesus, o homem, alguém que respondia a Ele. Então, Ele foi ganhando em cada etapa da sua vida. Em 3 anos, em 3 anos Ele realizou toda a obra do Pai, mas de 0 a 30 anos Ele aprendeu muitas coisas. Depois Ele conquistou muitas coisas. Nós vamos ver no estudo posteriores sobre tudo que Ele conquistou para nós. Ele não conquistou para Ele conquistou para nós, a sua igreja. Ele cresceu em tudo, irmãos, em sabedoria, na fé, etc. Pedro fala desta fé preciosa que nós podemos obtê-la. Qualquer um de nós podemos obter uma fé preciosa, irmãos, porque a fé para crer em Cristo Ele nos concedeu. Ele é o autor e consumador da fé. Mas por que então que Ele teve que crescer em fé? Isso vamos deixar para domingo que vem de manhã. Mas Ele deseja, irmãos, habitar em nós. Eu quero que nessa noite você fique encantado com aquilo que a gente vai dizer hoje à noite, que você foi feito quando você creu na sua morte e ressurreição junto com Cristo. O Pai olha para você com olhos tão diferentes. Ele vê em você, neste corpo aí que às vezes sofre muitas dores, esse corpo aí, né, parece que é tudo meio desconjuntado, e a gente que anda torto, meio encurvado, cabeça baixa, outro cabeça de pé, mas quando Ele contempla-nos, Ele achou em nós, que cremos no Senhor, um lar perfeito para Ele habitar. Ele sempre quis habitar em nós, Ele sempre quis morar dentro de nós, e Ele alcançou isso em todos aqueles que creram, que o seu pecado foi crucificado junto com Cristo. Hoje em dia, irmãos, fala tão pouco sobre o pecado. Por que será? As pessoas, das duas uma, ou elas têm medo de pregar contra o pecado, para as pessoas vão sair da igreja, ou então elas não estão cheias do Espírito do Senhor. Abra lá em Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3. Vamos ler um versículo aqui. Miqueias 3, versículo 8. A Bíblia, ela traz aqui uma declaração mostrando qual é o real motivo que muitos que têm encargo da palavra têm medo ou constrangimento de constranger as pessoas em pregar sobre o pecado. Ele disse assim, Miqueias 3:8: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Olha aqui, isso é muito interessante, irmãos. Deixa eu repetir para vocês, Miqueias 3:8: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Sabe por quê, irmãos, que às vezes nós não confrontamos os nossos colegas mundanos? Às vezes o que nos falta é isso. Às vezes nós achamos que temos muita coragem, mas quando a coragem não é suficiente, temos que estar aqui, cheio do poder do Espírito do Senhor, que hoje, aqui era de uma forma externa. Então Deus mandava o profeta falar, ele tinha que falar. Mas hoje este poder está dentro de nós, quando nós cremos no Senhor. O Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19 fala: porventura não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Em Atos 1,8 fala: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Atos 1,8. E aqui, irmãos,
Claro que se nós estamos cheios do Espírito do Senhor, é algo que nós temos que nos apropriar, encheios do Espírito. Efésios 5, verso 8 em diante, que é para nós encher do Espírito, nos apropriar desse enchimento, percebe? Quando estamos cheios deste poder, do Espírito do Senhor, nós vamos ter toda a força, toda a capacidade para declarar aos nossos amigos assim. Eu não sei, nós preservamos muitas amizades que são mundanas. Eu tenho muitos colegas que são mundanos, mas os meus colegas, quando estão perto de mim, eles sempre vão ouvir: querido amigo, querido colega, se você não nascer de novo, você vai para o inferno vai se tornar real na sua vida, porque você já está no inferno. Ah, você está louco? Estou louco? Meu amigo, presta atenção aqui. Ou uma outra pergunta que eu tenho feito: se você morrer, você tem certeza do seu novo nascimento? Hoje? Irmãos, e a maioria das vezes eu pergunto para evangélicos, para crentes: não, eu não tenho, mas eu fui batizado, eu aceitei Jesus, eu acho que eu sou, mas tem vezes que parece que eu não sou. Nunca foi. A convicção, irmãos, ela está inerente à pessoa de Cristo em nós, porque Ele é a nossa fé, Ele é a nossa convicção. Paulo ele expressou assim, 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem tenho crido. Eu sei por que ele sabe? Porque eu conheço aquele em quem eu criei. Não adianta, eu creio em Jesus. Creio em Jesus? Que interessante. Mas por que essa dúvida toda? Nós vamos ver, irmãos, que tem pessoas que creem em Jesus por causa de milagres, de curas. Você lê, por exemplo, João 2, de 23 a 25, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo sinais, as curas que Jesus fazia, creram no seu nome, mas o próprio Senhor Jesus não confiava neles, porque os conhecia todos, e Jesus sabia o que havia, o que era a natureza humana. Eles criam. Jesus, em João capítulo 8, a partir do verso 30, discorrendo ali com os fariseus e os saduceus, Jesus disse para eles um discurso muito interessante: se não creres, eu sou, se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E continua o discurso, e chega no versículo 30, muitos, depois desse discurso, muitos que estavam ali, creram nele. Aí Jesus ele disse assim, Jesus disse aos que haviam crido nele: se vós, não é assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, eles falou o seguinte: que história é essa? Nós nunca fomos escravos de ninguém, como dizes sereis livres? Eles eram, sem falar escravos do pecado, eles eram escravos do romano, dos gregos, dos estoicos, daquela filosofia, e sem contar do pecado. Aí Jesus continuou e disse para ele o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus não nos libertar, irmãos, nós nunca seremos livres. Com uma escravatura reinante no nosso coração. Agora, se você creu, não fique contente com o seu novo nascimento, não. Procure luz diante do Senhor para crescer, para avançar, para amadurecer, para que você faça parte da primeira ressurreição. Haverá duas ressurreições. Aqueles que crerem em sua morte e ressurreição com Cristo e não amadureceram, porque eles vão ficar para serem aperfeiçoados. Como é que vai ser? Eu não sei. E aqueles que morreram? Eu não sei, Deus sabe.
de repente ficar 1000 anos no descanso, não vão reinar com Cristo? E a palavra, ela é muito clara, que se de fato nós não avançarmos, irmãos, nós ficaremos para ser aperfeiçoados. Porque a palavra apresenta 3 linhas teológicas sobre a vinda de Cristo: sobre a pré-tribulação, sobre a mid-tribulação e sobre após a tribulação, que será a volta de Cristo. Eu tenho aqui uma convicção muito pessoal, que Jesus, a igreja de Cristo, os maduros, eles serão arrebatados na primeira vinda de Cristo, antes da grande tribulação. Porque o apóstolo Paulo, irmão, se você pegar todos os versículos das suas cartas, 1 Tessalonicenses é uma carta extraordinária, e tantas outras cartas, ele vai dizer o seguinte, que é para a gente olhar para o céu e aguardar a volta de Cristo, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então vai ter uma ira, vai ter uma grande tribulação, e Deus nesses dias está julgando a sua igreja, no sentido de amadurecê-la, a sua noiva, porque o povo não quer mais Cristo, irmãos. Então o Senhor está separando o seu povo. Bendito aqueles que têm ouvido da parte do Pai, e têm entendido, e têm buscado uma vida de maturidade, de ascensional, de crescimento para com seu Senhor, para que então o Pai forme o Filho em nós. Ele não quer apenas habitar em nós, Ele quer crescer em nós, para que o mundo possa olhar para nós e contemplar. E a mid-tribulação, irmãos, fala de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio é a mid-tribulação, 70 semanas de Daniel. Se você fizer as contas ali, tem um livro muito interessante de Christian Shane, esqueci o nome do livro agora, mas é um livro tão precioso, vai tratar exatamente desses assuntos, de uma forma tão profunda, tão maravilhosa, tão gostosa de ler, para aprender aos pés do Senhor, buscar mais luz na palavra. Irmãos, você pode, a hora que você desejar, porque você está no trono da graça, e Ele fala assim para mim e para você: aproximemo-nos, vem aqui falar comigo. Não é você indo lá no monte, não é você indo lá numa denominação, não. Onde é que está o Santo dos Santos? Como que era o Santo dos Santos no Antigo Testamento? Era o tabernáculo. Você se lembra? O tabernáculo, ele tinha 3 partes, figura linda da igreja também do nosso corpo. Era o átrio exterior, o nosso corpo. Era o lugar santo, a nossa alma. Como que vamos santificar a nossa alma? 1 Pedro 1,22, pela vossa obediência à verdade, é que nós vamos santificar a nossa alma. Então, é o lugar santo. E onde que é o Santo dos Santos, irmãos? Em nosso espírito. Por isso que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, naquele tabernáculo lá do passado, ele entrava na presença de Deus. Hoje nós não entramos na presença de Deus. A presença de Deus está em nós, como Paulo disse, vocês estão em Cristo. Entende? Então, o Santo dos Santos está no seu interior. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Zacarias. Zacarias. Vamos ver aqui, que coisa preciosa. Deixa eu achar o versículo. Capítulo 12, versículo 1. Olha que versículo precioso, meus queridos irmãos. Zacarias 12, verso 1. Presta atenção, que aqui o contexto fala da igreja de Cristo, aqui em figuras, mas veja o que o Senhor fez aqui. Zacarias 12, 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu. Presta atenção.
fala o Senhor. Nós temos um Pai que fala, então nós podemos saber o que está no coração do Pai. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, agora presta atenção, e formou o espírito do homem dentro dele. Irmãos, espírito a gente não sente, no caso aqui, crê, Deus é espírito. Então por que ele formou o espírito dentro do homem? Para ter comunhão com o homem, não externamente, mas interiormente. E sabe o que esse espírito é para o Senhor? Abra agora lá, por favor, em Provérbios capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20, versículo 27. Olha que lindo aqui, irmãos. Preste atenção. Aqui você vai perceber que o Senhor conhece eu e você mais do que nós imaginamos. Diz assim a palavra, olha só. O espírito do homem, claro, ele formou o espírito, nosso espírito dentro de nós. Por que dentro de nós? Na parte lá mais íntima. Para ter comunhão conosco, aonde? Em nosso espírito. Então ele habita em nós. A única maneira do Pai ter comunhão conosco é dentro de nós, no nosso espírito. O reino de Deus, nós cantamos aqui, está dentro de vocês, não fora de vocês. Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Meu querido irmão, o trono de Deus, hoje, em realidade espiritual, a casa de Deus hoje, é no seu e no meu espírito regenerado. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Primeira coisa que acontece na regeneração é que Ele vivifica o nosso espírito. Quem que vai vivificar o nosso espírito? É o último Adão. O último Adão é espírito que dá vida, porque Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15. Olha aqui que coisa preciosa, meus queridos irmãos. Vamos ler aqui a partir do versículo... Vamos ler alguns versículos. Olha só o versículo 22, em primeiro lugar. Irmãos, em Cristo nós temos uma segurança tremenda, maravilhosa, uma segurança incomparável. Nós temos em Cristo um descanso que ninguém pode roubar de nós, porque Ele, se Ele habita em nós, Ele é o nosso descanso. A presença dEle em nós, lembra quando Moisés disse lá em Êxodo 33, Senhor, o Senhor me manda subir com esse povo, mas não faz-me saber quem irá comigo? Deus disse para Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Presença externa dele, iria com ele, olhando para Moisés de longe, contemplando Moisés. Então Moisés tinha descanso, porque Moisés cria que o Senhor estava amparando. A presença dele era percebida. Estão me compreendendo? Então Moisés não tinha medo, Moisés tinha de alguma maneira vida. Compreende? Agora, em Cristo, todo o amor de Deus está em Cristo. Então Cristo é o amor perfeito, e o perfeito amor lança fora todo medo. Estão me compreendendo? Agora aqui, veja o versículo 22, 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem. Paulo, ele não traz novidades. Isso aqui é outra maneira de Paulo dizer, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Romanos 5,12. Aqui é mais resumido. Assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Receberemos vida em Cristo. Não é esse todos aqui, não pensa que é toda a humanidade. Não é. É todos os que creram. Olha o 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Agora, olha o versículo 45. Diz assim, falando desse que veio trazer vida para nós.
Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a ressurreição e a vida, Cristo é a nossa vida. Colossenses 3:4, ele diz assim no 45: porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. O que é espírito vivificante? Aquele que proporciona, aquele que nos dá vida. Estão compreendendo aqui, irmãos? Que maravilha! Então, quando nós nascemos neste mundo, olha o 49, assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Qual que é a imagem do que é terreno? Adão. Todos falam assim: nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não, senhor, meu irmão, nós trouxemos a imagem do que é terreno. Quando você nasce de novo, Cristo Ele é a imagem do Deus invisível. Quando Cristo vem para dentro de nós, aí sim, nós temos a imagem de Deus. Então, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso é tão maravilhoso para nós. Então, irmãos, quem tem Cristo tem tudo, irmãos. Ele é o nosso tudo, tudo de Deus para mim e para você. Cristo, que maravilha que é isso. Mas, queridos irmãos, eu quero, se este fato de fato for realidade na minha e na sua vida, a gente percebe, olhando para a vida da igreja, de forma geral, nós somos muito deficientes na habitação de Deus em nós. A gente vive uma vida como se Ele não habitasse em nós. Como nós temos entristecido o Espírito do Senhor, irmãos. Muitos ainda andam buscando a presença de Deus. Vamos para o monte buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Que absurdo! Se Ele habita em nós, você vai buscar Ele aonde? Vamos participar, vamos lá buscar. Não, irmãos, Ele habita em nós. Que nós possamos entrar na Sua presença nesta noite. Não, irmãos, isso é errôneo. Nós não entramos na presença dEle. Ele está em nós, a presença dEle é real e verdadeiramente eficiente em nós. Ele habita em nós, Ele está em nós. A presença dEle não está ao nosso derredor, embora esteja também de uma forma assim, bastante sintética, vamos dizer, porque a glória dEle enche terra, céus e mar. Mas para os filhos de Deus, nós somos habitados pelo Senhor. A palavra fala que nós somos um povo, sabe o que? Pela habitação do Senhor, um povo notável. Abra sua Bíblia lá no Salmos 16, versículo 3. Salmos 16, verso 3. Olha que lindo versículo nós temos aqui. Então, ele diz assim, olha, aqui não é para católico, para evangélico, não. Isso aqui é para santos, que diz assim, olha que lindo, irmãos. Quanto aos santos que há na terra. Irmãos, santos que há. O que é ser santo? Que são habitados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Então, quanto aos santos que há na terra, olha aqui, irmãos, Pai falando, são eles, os santos que há na terra, os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Queridos, Deus, o todo prazer de Deus está em nós. Agora, não é porque você é uma pessoa maravilhosa, não. Não é porque você faz as coisas direitinho, você trabalha, você quer tudo certinho, ajuda todo mundo. Não, você não é notável por causa disso, não. O prazer do Pai é por causa do Filho, Senhor Jesus, que habita em você, que habita em mim, que habita em nós. O Pai tem prazer no Filho, entende? Se Cristo é minha vida, você é muito notável, porque o Pai tem todo o seu prazer em nós. E o Filho também tem prazer em nós. O Pai tem todo o prazer no Filho. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. O Pai tem prazer em nós. Quando você contempla o coração do Pai, o que você vê ali? Você vê o Filho.
Quando você contempla o coração do Filho, o que você vê ali? A igreja. Ele se entregou pela igreja, Ele morreu pela igreja. Ele amou tanto a igreja, irmãos, que se entregou por ela, porque a alegria que lhe estava proposta era a igreja. Então o Pai se regozija em nós com alegria, o Filho se regozija em nós com alegria, o Espírito se regozija em nós com alegria, faz festa, é uma alegria assim incomparável, imensurável. Você já chorou de alegria? É tão gostoso, né? Transborda. Oh Senhor, tem alguns santos do passado, lendo algumas biografias dele, Senhor, para um pouquinho, Senhor, porque está demais. Para, Senhor, senão eu vou morrer aqui te desejando, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Quando a igreja tiver essa sede pelo Senhor, como Davi, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, sede de Deus, porque se nós não tivermos sede, nós não vamos a Ele. Ó, todos vós que tendes sede, Isaías 55, vinde às águas. Jesus disse no último dia da festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, nós não podemos viver uma vida mequetrefe, não, de meia sola, não. Temos o Senhor da glória que habita em nós, e nós não entramos na presença dele, não. Ele está em nós, ele entrou em nós. Nós temos que nos aproximar do trono da graça. Por isso que ele manda ir para o quarto. Quando você se curva ali, você está mais perto do Santo dos Santos. Você pega a tua alma, você leva bem pertinho do Santo dos Santos, no seu espírito. Claro que você pode orar deitado, sentado, de joelhos, mas eu tenho aprendido a orar de joelhos, porque eu levo a minha alma bem pertinho do Santo dos Santos. Eu sei que eu nunca tive vontade de orar, mas o Filho, é insuportável para o Filho, Jesus Cristo, não ter comunhão com o Pai, e por causa do Filho que habita em mim, eu estou aprendendo a orar mais com Ele, porque Ele é que ora. Gálatas 4,6, a palavra fala assim: e porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E porque nós podemos clamar também, quer ver? Abra lá em Romanos 8, verso 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Aqui é um texto surpreendente. Você tem que pegar esse texto aqui de Romanos 8, 15 e linkar com Gálatas 4, 8. Romanos 8, 15. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção, vou ler para vocês. Diz assim a palavra. Você tem que linkar esse texto aqui com Gálatas 4, 6. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Baseado no qual clamamos. Que espírito que nós recebemos? Do Filho. Baseados nele, nós clamamos, Abba, Pai. E olha só, Romanos 8, olha aqui o versículo 34, para mostrar que é o Filho que clama em nós. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Filho intercede por nós. Ele que clama, Abba, Pai. Não é você e eu, nós nunca tivemos ou queremos vontade de orar. Nós gostamos de fazer aquelas rezas, aquelas orações mecânicas, né? Ó Senhor, estamos na Tua presença. Ó Deus, nessa... isso aí é balela, irmãos. Não revela nenhuma intimidade. Ele sabe orar de uma maneira tão preciosa, e não apenas ele que ora. Olha o versículo 26,
também o Espírito semelhantemente nos assiste. A palavra assistir no original é dar ajuda, pega firme conosco, é algo ativo em nós. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha o 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele, o Espírito, intercede pelos santos. Então nós sabemos orar, irmãos. Começa nas orações a depender do Espírito do Senhor, do Espírito do Filho e do próprio Pai. As nossas orações serão tão convenientes. Você sabe qual é a oração que nós devemos fazer? Aquela oração quando nós estamos dormindo. Não é assim? Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Nós temos uma mente muito agitada. Ah, Senhor, me dá isso. Senhor, abençoa aquilo. Não é errado isso, irmãos. Mas quando acabam os pedidos, nós saímos do trono da graça. Quando acaba todos os pedidos, George Miller disse assim: para mim orar 5 minutos, para mim orar 5 minutos, eu passo 1 hora em oração, orando para o meu pai, para a minha mãe, para o meu trabalho, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa a escola, abençoa meus filhos, protege, guarda, etc. E muitas coisas a gente nem precisa orar, temos que crer. Se Jesus Cristo diz que nós somos guardados no nome do Pai, eu tenho que crer que eu sou guardado. Pai, eu vou fazer uma viagem amanhã, mas eu creio que eu vou guardado no Teu nome e vou voltar guardado porque a Tua palavra disse. E se Ele quiser guardar também, Ele é Deus. Quando seu trabalho para o Senhor acabar aqui na face da terra, você vai ficar aqui fazendo peso em cima da terra? Não, Ele vai tomar você para si. Agora, se você for ativo no Senhor, intimidade com Ele, até na sua velhice você vai dar fruto, vai ter aquele verdor, né? Muito precioso, é maravilhoso, irmãos. Então, eu e você, nós somos casa de Deus. Último texto para nós orarmos, Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Hebreus 3, 5 e 6. Então, casa de Deus não é você ir ao templo, lá não é casa de Deus. Casa de Deus é eu e você. Hebreus 3, 5 e 6, diz assim a palavra: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Aqui era o tabernáculo. Moisés, ele entrava na presença de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, ditas a nosso respeito, da igreja viva, que os profetas profetizaram a respeito dos nossos dias, queriam viver essas realidades que nós vivemos. Agora veja o versículo 6. Cristo, porém, aqui é o contraste, o porém está mostrando um contraste. Cristo, porém, como filho em sua casa, casa de Deus, a qual casa somos nós. Irmãos, eu e você somos casa de Deus. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Está vendo aqui, irmãos? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Irmãos, eu tinha muita coisa para tratar sobre a casa de Deus ainda. Algumas ilustrações do Antigo Testamento, voltaríamos aqui no Novo, mas vamos deixar para uma outra oportunidade que o Pai nos conceder. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai maravilhoso, Tu és grande, Tu és tão bom. Graças Te damos, Pai, porque Tu fizeste de nós a Tua casa. Nós reconhecemos isso. Somos habitados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pela vida que nós temos, que é o próprio Filho. É uma vida que não se acaba, porque Ele é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Obrigado, Pai, por nos trazer essa revelação, por Tua graça, Tu fizeste com que nós nos apropriássemos, e pelo Teu querer, Tu fizeste que nós fôssemos habitados pelo Espírito de habitação. Em nome do Senhor Jesus nós oramos.